Graça e paz. Vamos ouvir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, versos 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Que Deus revele a sua palavra dentro de nós, em nome de Jesus. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, verso 1 e 2. O capítulo 8 de Romanos começa com nenhuma condenação e termina com nenhuma separação. Não há condenação em Cristo, nem separação de Cristo. Não poderia haver boa nova melhor e mais libertadora do que esta. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Não somos mais prisioneiros, mas libertos em Cristo. Não vivemos mais no cativeiro, mas na liberdade de Cristo. Feitores e carrascos não têm nenhum poder sobre nós. A culpa não existe mais. Nenhuma condenação da parte do inferno terá qualquer efeito de condenação sobre os que estão em Cristo. Coisa boa. Nenhuma acusação da parte do inferno terá qualquer efeito de condenação sobre os que estão em Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Esta é uma condição presente. Portanto, agora, nenhuma condenação há. Agora, neste momento da nossa vida. Não temos que esperar até morrer fisicamente para escapar da condenação. Não temos que esperar a volta de Cristo para escapar da condenação. Jesus disse: quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, verso 24. No momento em que cremos, estamos livres, estamos libertos. Só está liberto aquele que está em Cristo e crê que está de fato em Cristo. O que é preciso para se experimentar esta palavra de Deus? Nenhuma condenação há para mim. É preciso estar em Cristo. Mas como nós podemos estar em Cristo?
Cristo mesmo nos colocou nele. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Evangelho de João, capítulo 12, verso 32. Desta atração em diante, estamos em Cristo em todas as circunstâncias. Com Cristo morremos e também ressuscitamos. E agora Cristo é a nossa vida. Cristo vive em nós. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Morremos em Cristo para o pecado. Nessa morte com Cristo, acabou a nossa condenação. E a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele vive em nós a sua vida justa e santa. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, verso 2. Me livrou, diz a palavra. É algo que Deus fez para nós. É algo que Deus fez para nós. É algo que já aconteceu. E aconteceu em Cristo. A nossa libertação aconteceu em Cristo. Em Cristo, Deus me livrou. Em Cristo, já estou livre. Cristo me livrou. Como que Cristo nos livrou? Morrendo por nós, nos fazendo morrer com Ele. Depois disso, o Espírito Santo o ressuscitou e nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Ganhamos a vida de Cristo. Cristo está em nós, Ele habita em nós e vive em nós. Assim, fomos e estamos libertos do pecado em Cristo. Nós não apenas fomos libertos, Cristo vive naqueles que Ele libertou. A vida de Cristo colocada em nós pelo Espírito Santo no momento da ressurreição de Cristo nos ressuscitou juntamente com Cristo. A partir desse ponto, Cristo entra em nós para viver a sua vida. O que esta vida de Cristo é em mim? Amor, paz, descanso, justiça, retidão, santidade, esperança. É tudo o que Ele é em nós. Isto se chama vida de Cristo em nós, se expressando, se manifestando, tudo aquilo que Cristo é em nós. A vida de Cristo em nós se manifesta naturalmente. É um operar naturalmente.
Esta vida de Cristo em nós é operante, dinâmica, poderosa. A vida de Cristo em nós se executa, se realiza por si mesma, porque ela é poderosa, ela é a vida de Deus em nós, ela se cumpre em nós. Se Cristo vive em você, então o amor vive em você, o perdão vive em você, a justiça vive em você, a humildade vive em você, a santidade vive em você, a obediência vive em você, a coragem vive em você, porque tudo isto é a vida de Cristo em você, é Cristo vivendo em você. As minhas palavras, logo ao se levantar de manhã, são estas: Senhor, muito obrigado pela minha morte no teu corpo na cruz. Muito obrigado pela tua vida manifestada em mim. Senhor, obrigado por viver em mim. Será que é hoje que o Senhor virá para o nosso encontro nos ares? Nesta expectativa, estou pronto para começar o novo dia. Viver nesta expectativa. Será que é hoje? Isso faz toda a diferença, irmãos. Isso vai nortear tudo que eu faço neste dia. Eu vou viver do ponto de vista de que o Senhor possa voltar no momento seguinte, hoje mesmo, para mim. A vida de Cristo em nós é maravilhosa. Ela opera. Depois que Cristo morreu por nós, nos fez morrer com Ele, nos libertando de todo o pecado, acabando com a nossa condenação. Não precisamos mais viver com medo, angustiado. Depois que Cristo ressuscitou e o Espírito do Pai nos ressuscitou juntamente com Ele, ganhamos a vida dele. Ele está em nós, vivendo a sua vida. Então agora mudou a nossa relação com Ele. Agora temos uma nova condição. Qual? Nós em Cristo e Cristo em nós. Nós em Cristo é na cruz, porque foi na cruz exatamente quando Ele foi levantado sobre a cruz da terra, que Ele cumpriu a sua palavra, a sua promessa de nos atrair para si mesmo, para o seu corpo. Nele ficamos, nele fomos identificados, nele fomos batizados.
com Ele morremos, estamos nele. Depois, na ressurreição, quando Ele foi ressuscitado, e nós fomos ressuscitados pelo mesmo poder de Deus, Ele está em nós. Nova posição. Eu nele, Ele em mim. Jesus não está em nós de brincadeira. Ele não está em nós apenas por estar em nós. Ele está em nós para viver em nós, para operar em nós, manifestar a vida dele em nós. O governo em nós é Ele. A nossa direção é Cristo. Cristo nos dirige, comanda tudo. Isto é vida cristã. Ele em nós, operando. Nós temos comunhão gostosa, preciosa com Ele, porque Ele está em nós. Ele é uma pessoa real em nós. Ele vive em nós. Então nós podemos adorá-lo, podemos abraçá-lo, podemos conversar com Ele, podemos andar com Ele, porque Ele não é uma ideia em nós, Ele não é uma doutrina em nós, Ele é uma pessoa. Em Romanos capítulo 7, Paulo fala de uma incapacidade. Ele não pode nada. Ele fala do poder do pecado que opera na pessoa não regenerada. O pecado que habita nas pessoas. Este pecado é a velha natureza que a pessoa nasce com ela. A pessoa, do ponto de vista espiritual, é incapaz, inepta, incompetente. É uma pessoa condenada. E uma pessoa condenada é uma pessoa incompetente. Ela não pode exercer nada, porque ela está condenada. Mas Paulo começa o capítulo 8 falando de libertação, falando de uma saída que Deus providenciou para nós. Uma saída para este instante nosso da vida. Uma saída presente. Porque Deus é um Deus presente. Então, Ele fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Acabou a condenação. Nenhuma condenação que pesava sobre nós há mais. Estamos livres, aliviados totalmente. Graças a Deus. Ele fala que nós fomos libertos. Libertos pela vida, libertos pela lei do Espírito
da vida em Cristo Jesus. Desde o momento que Jesus estava na cruz nos atraindo, o Espírito estava presente também. Jesus estava na cruz nos atraindo. Jesus nos atraindo, o Pai como que nos empurrando, nos levando ao Filho, e o Filho por sua vez nos trazendo a Ele, o Pai nos levando ao Filho e o Filho nos puxando a Ele, e o Espírito persuadindo isto tudo. Na ressurreição, a operação do Espírito foi muito mais específica e direta, porque foi o Espírito Santo que o Pai enviou para ressuscitar Jesus. Ele foi lá na sepultura de Jesus, entrou lá e entrou em Jesus, transmitindo a vida a Jesus. E ele ressuscitou dentre os mortos sem nenhum pecado, limpo totalmente. E nós que estávamos em Jesus, porque Ele nos colocou nele no momento da crucificação, com Ele morremos, ressuscitamos com Ele, porque a vida que entrou em Jesus também entrou em nós. O Espírito colocou a vida em nós. Nós fomos invadidos pela vida de Cristo, tomados pela vida de Cristo e ressuscitamos juntamente com Cristo. E Cristo veio viver em nós a sua vida. É assim que entendo a expressão usada pelo apóstolo Paulo, que o Espírito de vida nos libertou em Cristo Jesus, porque foi tudo em Cristo. Esta vida de Cristo em nós é uma lei. A lei do pecado não está mais em vigor em nós. Ela não manda mais, não dita nada mais, não opera para nos escravizar. Agora a vida de Cristo tem também a sua lei. A vida de Cristo é uma lei que substituiu a lei do pecado. A vida de Cristo em nós também opera naturalmente, manifesta naturalmente, ela opera em nós naturalmente, ela é vida. Você não precisa se esforçar para respirar. Se você estiver se esforçando para respirar, procura um médico. Você está doente, porque se você estiver bem, se você estiver com saúde perfeita, você não precisa se esforçar para respirar. Não consigo. Não. Naturalmente, numa boa. Você não precisa se esforçar para piscar o olho. É natural. Nós piscamos muitas vezes. A cada momento estamos piscando o olho. É assim mesmo. O olho tem que piscar. Você nem percebe quando pisca o olho, porque é vida. Vida se manifesta naturalmente. Uma criança cresce
Naturalmente. Se ela está com saúde, ela cresce naturalmente. Ela nem percebe que está crescendo, porque vida é assim. O crescimento mais intenso de uma criança acontece no seu pico mais profundo de sono. Vida é assim. A vida é assim. A vida de Cristo em nós. Eu não preciso ficar orando para Cristo se manifestar. Eu oro porque tenho comunhão com Ele, converso com Ele. É gostoso conversar com Ele. Você não precisa orar para Cristo se manifestar. Irmãos, a vida de Cristo é soberana. Ela se manifesta porque está escrito que a vida de Cristo se manifesta no nosso corpo. O pecado também é terrível. Acontece naturalmente. É uma força que está dentro da pessoa. O pecado opera as coisas erradas nas pessoas. Nascemos assim. Você sabia que as crianças são pecadoras autênticas? A criança não tem medo de pecar. A criança não tem vergonha de pecar. Ela não disfarça. Os adultos são disfarçados e dissimulados. Vive um disfarce o tempo todo. Você tem 6 pedaços de bolo bem gostoso e 5 crianças. E os 6 pedaços de bolo estão colocados na mesa. E as crianças vão lá, cada uma pega um pedaço e come o mais rápido possível, porque cada uma delas quer pegar o outro pedaço de bolo que sobrou. Agora, é egoísmo. Eu quero. Penso em mim o tempo todo. Agora, os mesmos 6 pedaços de bolo na mesa e 5 adultos. Cada um vai lá com a maior educação do mundo, pega um pedaço e começa a comer bem lentamente, mastigando como mandam os médicos. Come, alguém diz, pega o outro pedaço. Não, muito obrigado, já estou satisfeito, estou cheio já. Conversa, estão lá no interior pensando, os outros poderiam desaparecer e comer um pedaço de bolo. O comportamento é o mesmo, mas as crianças são pecadoras autênticas. Não tem vergonha de pecar. E os adultos são disfarçados. Assim acontece nas outras áreas pecaminosas também. Mas Jesus veio e nos libertou. Graças a Deus. Jesus nos libertou. Jesus veio e nos libertou disso. Ele agora é a nossa vida. Ele vive em nós. Ele nos libertou do pecado na cruz e Ele vive em nós como o nosso grande libertador, para nos libertar do pecado, das ameaças do pecado a cada instante, porque o pecado bate na nossa porta todo momento. Mas Jesus está em nós para abrir a porta para o pecado. É por isso que temos vitória sobre o pecado. É por isso que podemos viver livres do pecado, fora da prática
do pecado. Não temos mais condenação. Depois Paulo disse que ninguém pode nos acusar, porque nós fomos justificados por Deus. Ou seja, nenhuma acusação do inimigo pode ter efeito de condenação sobre uma pessoa liberta em Cristo. E ele termina o capítulo dizendo que não há nenhuma separação de Cristo. Que segurança! Que segurança!